Eu gosto de assistir aqueles programas de construção, sabe? A gente entra nesse mundo e passa horas ali no fluxo, né? Vendo eles programando, ah, mostrando um pré-projeto. E é impressionante como em alguns projetos aquilo é executado quase que na perfeição, não é? Você vê uma foto prévia, um desenho do projeto e finalmente quando você vê aquilo acabado, você fica impressionado. Uau, eles alcançaram aquilo que eles prometeram. E vejo, às vezes, construções de grandes peças arquitetônicas e tudo mais. E eu penso que talvez esses não seriam os mesmos homens que trabalhariam, por exemplo, na Torre de Pisa. A Torre de Pisa ela é conhecida por uma única coisa, porque ela está inclinada, prestes a cair. Dá sempre medo, não é? De olhar para aquilo e ó, um momento vai cair, né? Ela começou a construção em 1173, foi até 14º século para construí-la toda, mas ela já apresentava algum problema ali. E esse problema foi se agravando, e se não fizessem nada, aí até na década de 90 a gente tinha essa preocupação, os engenheiros atuais diziam que até 2007 essa torre cairia. E então, nos anos 90, eles fizeram um trabalho ali e ajustaram um pouco mais ela, e hoje me parece que ela está 4,5 metros fora do prumo. É. Mas eu lembro da Torre de Pisa agora como uma analogia, né? Como você gostaria que a sua fé fosse conhecida? Como uma grande construção firme ou como a Torre de Pisa? Está prestes a cair. Talvez uma pergunta parecida ficava na mente de Pedro quando ele começa a escrever a segunda carta. Nós passamos, eu acho que um ano estudando a primeira carta de Pedro. E nós vimos que Pedro ele tinha na primeira carta a preocupação de lidar com os problemas externos da igreja, as perseguições, as opressões contra os cristãos. E agora, na segunda carta, Pedro endereça outro tema, outro assunto, outro foco, e o foco é a própria igreja. Agora, os problemas internos da igreja. As lutas que se enfrentam dentro dela, falsas doutrinas, falsos mestres, perigos que podem surgir no meio da igreja. Esse, então, é o centro da intenção de Pedro, em escrever essa segunda carta, e é nela que nós vamos navegar agora nos próximos sermões. E, começando por hoje, então, no primeiro capítulo de Pedro, eu gostaria de ler com você do primeiro versículo até o verso de número 11. Segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, do primeiro versículo ao verso de número 11. E diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Senhor, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor.
porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, você está crescendo ou só envelhecendo? Bom, eu parei de crescer já faz bastante tempo, né? Eu só estou envelhecendo. Mas, é claro, eu chamo a atenção dessa pergunta no âmbito espiritual. Quanto ao âmbito espiritual, há um chamado da parte de Deus para nós de sempre crescer. Não só envelhecer na fé, mas crescer na fé. Amadurecer. Há duas coisas que estão ligadas ao crescimento espiritual. Primeiro é que o crescimento espiritual não tem nada a ver com a sua idade física. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores do século XIX, ele disse assim: há crianças na igreja de Deus que têm 70 anos. Mas ele também diz, por outro lado, existem pessoas sábias, instruídas e firmes, que são relativamente jovens. Então, a maturidade ou o crescimento na fé não tem muito que ver com a idade, né? O número de anos que você tem, a idade física. Outro segundo princípio importante é que, quanto à fé, você pode e deve sempre crescer. Esse é um chamado para todos nós. Do momento em que você veio a Cristo Jesus até o último suspiro da sua vida, você está num processo de conhecimento e crescimento e amadurecimento na fé. Então, nunca para de crescer, embora fisicamente pare, alguns muito cedo, né? Mas espiritualmente, você deve continuar crescendo na fé. E Pedro, ele nos fala, então, sobre como crescer na fé. Esse é o propósito da carta no geral. Ele fala, olha, cuidado com os problemas internos, cuidado com as falsas doutrinas, eu vou aqui instruí-los a crescer na fé. E eu vou, em cima desses versículos que nós lemos, eu vou colocar algumas ideias aqui como uma construção, como se nós estivéssemos num projeto de construção. E nós vamos pensar nesses termos aqui, nesses versículos, vamos ver se os irmãos concordam comigo. Primeiro aspecto da construção é que você precisa ter um investidor certo. Você precisa ter um bom investidor para que uma grande construção aconteça. Você precisa encontrar alguém que financie essa grande construção. E Pedro diz que nós temos o maior investidor de todos. Nós temos o nosso próprio Deus como investidor desse projeto. Um Deus que tem poder, um Deus que tem promessas para esse projeto acontecer. Veja o verso de número 3, diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento, o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Este texto diz, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então nós temos o melhor investidor. Ele tem um poder divino, e o que o poder divino dele é capaz de fazer? Olha, ele criou o universo. Ele começou a história. Ele faz todas as coisas pela sua própria mão. Nada escapa ao seu poder. Ele está no controle das coisas. O poder divino é capaz até de ressuscitar mortos. Pelo seu divino poder. E aqui está o meu ponto. Você pode crescer tanto quanto você quiser, porque o poder de Deus é infinito e ele está disponível para nós.
esse poder é capaz de te dar todas as coisas, veja, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nós temos problemas com as nossas baterias ainda, né? No momento que a gente mais precisa, às vezes acaba a bateria. Hoje em dia está melhorando um pouco, né? Mas sai com um carro elétrico ali com 5% de bateria, você vai ver o problema que vai ser para você. Tem algumas histórias essa semana. Mas nós temos uma fonte inesgotável de poder. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos dá, então, pelo seu poder, as condições para fazer o que precisamos fazer. Então, nós temos este investidor. E este investidor tem duas coisas. Ele tem o poder, como nós falamos aqui, e ele tem as promessas também. O verso de número 4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, se você está construindo, você precisa de um investidor. Este investidor, ele precisa ter o poder, ele precisa ter as promessas. O que seriam essas promessas dentro da nossa analogia? Seria como o cheque. Você dá o cheque, e esse cheque ele tem ali o valor. Mas ele não vai ter nenhum efeito se você não descontar esse cheque, se você não for ao banco retirar isso. Eu posso hoje aqui fazer um cheque para qualquer um de vocês que me pedir depois do culto. Cheque de $100 mil. Posso. Mas você vai se surpreender quando for ao banco e tentar tirar esse valor. Aí você vai ver que, olha, eu tenho um grande problema ali, não tenho o poder para realizar essa promessa, entende? Então, eu posso te dar a promessa, talvez tenha alguns irmãos aí que possam, né? Tomara a Deus, né? Que possam enviar esse cheque com o poder por trás dele também. Mas Deus nos dá promessas porque Ele tem poder por trás dessas promessas. Ele nos dá promessas e Ele tem o poder para realizar essas promessas. O meu ponto é que você precisa se agarrar para uma vida de fé, uma firme fé, se agarrar às promessas do Senhor, confiando que Ele tem o poder para cumprir essas promessas. Entende? A sua fé depende disso. O Senhor te dá as muito ricas e preciosas promessas. E você vai ser um cristão fraco, imaturo, temeroso, se você receber essas promessas, mas não descontá-las. Se você não se apropriar dessas promessas que o Senhor dá ao seu povo. Mas você, então, vai caminhar em fé, vai estar firme na sua jornada, se você, recebendo as promessas, você confiar que o Senhor é capaz, é poderoso, para cumprir as promessas que Ele tem. Então, nós temos o investidor, ele nos dá todos os recursos. Ele nos dá as promessas desses recursos. E ele é um investidor que tem o poder para cumprir essas promessas. O texto diz que elas são preciosas e muito grandes promessas. Ele fala aqui de nós sermos coparticipantes da natureza divina. Uma promessa de nos encaminhar a tal ponto que nossa maturidade, nosso crescimento em justiça, em santidade, em santificação, vai caminhando a tal ponto que podemos, então, chegar à presença do Senhor. Sermos libertos de todo mal, coparticipantes da natureza divina, de alguma maneira, poderíamos dizer, então, nos tornando verdadeiros representantes do Senhor diante dos homens. O Senhor tem as suas promessas e o Senhor tem o poder para cumprir essas promessas. Então, não importa que situação, qual problema, qualquer coisa, que local, você pode e deve confiar nas promessas do Senhor e confiar que o Senhor é poderoso para cumprir com essas promessas. Então, nós temos a primeira coisa aí da nossa construção, nós temos o investidor. Um investidor que tem as promessas
E ele tem o poder para cumprir essas promessas. O segundo pré-requisito, então, para a construção de uma fé duradoura é que você precisa seguir os passos agora dessa construção. Você recebe agora a direção de como construir os pilares dessa fé duradoura. Verso de número 5 em diante diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Veja, essa é o chamado para nós, essa é a nossa parte nesse processo. Nós temos o grande investidor, ele tem o poder, ele tem as promessas, nós temos agora o chamado de realizar essa obra, ou de fundamentar, estacar ali os fundamentos dessa nossa fé a partir dessa condução. O que eu quero destacar aqui é que esse crescimento ele envolve cooperação. A maturidade na fé, a sua firmeza na fé, o desenvolvimento da sua santificação envolve sim o poder de Deus como fonte para isso, mas envolve também a minha ação. Eu estou envolvido nesse processo. Talvez você possa confundir as coisas aí em relação à salvação. Eu não estou falando de salvação. Quanto à salvação, eu sei que ela é uma obra exclusiva do Senhor. É o Senhor quem, pela graça, derrama a sua salvação sobre nós. No primeiro versículo diz assim: Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo aos que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus. Você recebe a fé. Você recebe a fé que te conduz à salvação. Essa é uma graça de Deus. Mas em relação à sua caminhada, à sua santificação, você está envolvido nesse processo. O Senhor te chama a caminhar. O Senhor te chama a andar com Ele nesse processo de santificação. É como se eu dissesse que um compositor musical, ele pega uma folha em branco e ele escreve a partitura. E ele coloca no papel os instrumentos, como a música pode ser executada, mas isso está na mente dele. A música ela vem a se tornar realidade quando ele distribui essas partituras aos músicos, e os músicos sentam e então realizam aquela obra. Se eu colocar em uma analogia, eu poderia dizer isso. O Senhor ele nos dá os instrumentos, Ele nos dá a força, Ele está por trás disso tudo e Ele nos chama a realizar essa obra, esse processo, essa jornada de santificação. Ou, colocando de outra forma, seria como se você tivesse que fazer uma operação, o médico vai realizar essa operação. Isso seria comparado à nossa salvação. Você não vai, no meio do processo, falar aqui, não, me passa o bisturi aqui que essa parte eu corto. Né? Não, o médico ele vai realizar aquilo. Mas depois, no seu processo de recuperação dessa operação, você precisa agir ativamente, você precisa seguir as instruções, você precisa tomar os remédios certos, você precisa seguir aquilo que o médico te passar. Então, esse momento pós-operatório, ele envolve a tua participação. E eu diria que é parecido, então, com aquilo que Deus faz em relação à salvação. Ele te salva em Cristo Jesus. Ele te chama a sua graça salvadora, Ele deposita a fé e Ele te dá todos os instrumentos. E agora, na jornada de santificação, Ele te convoca a uma vida ativa nisso, a um processo, uma caminhada, um caminhar tal que você vai colocar as estacas ali, os fundamentos de uma fé firme e permanente. Então, você precisa acrescentar agora esses elementos aqui, né? Como aqueles que não é sanduíche sem ketchup. Ou aqueles, se eu falar pizza, alguns vão me bater, né? Ou aqueles churrasco sem pimenta, ou sem farofa. Né? Você precisa acrescentar alguns elementos para que a coisa fique realmente importante. E o primeiro elemento é aqui, que o texto diz é virtude. Virtude. A virtude, ela
significa excelência moral, né? Excelência é algo que você cumpre diante do propósito para qual aquilo foi criado. Então, quando você faz isso, você adiciona algo especial na sua fé. Você revela a sua fé através de uma vida irrepreensível. Através da virtude, você revela essa fé que Deus te deu. O texto diz depois para adicionar o conhecimento. A palavra aqui é gnosim, é algo como um conhecimento especializado, autêntico, pleno, prático. Conhecimento que leva a alguma direção de sabedoria. Em seguida, ele fala de domínio próprio. Então, adicione o domínio próprio sobre o conhecimento. Sabe, às vezes faz diferença, existe diferença entre o que nós sabemos e o que nós fazemos. O que nós pensamos e o que nós, de fato, realizamos. Então, ele fala de virtude, o que nós fazemos, ele fala de conhecimento, o que nós fazemos, agora ele fala de domínio próprio, e a expressão, ela significa manter junto. Isso é domínio próprio, amarrar. Talvez Pedro tenha em mente a figura de amarrar essas duas coisas. Tanto a ação quanto o conhecimento precisam estar amarrados juntos. Ele faz essa conexão. Depois ele diz perseverança. Acrescente aí o elemento de perseverança. Perseverança implica em suportar provações ou dificuldades diante de duras circunstâncias. Seria algo como, olha, aguente firme, mantenha-se firme, perseverança. Então ele fala sobre a piedade. E essa é uma palavra que aponta para cima, aponta para um relacionamento com Deus. Olha, trabalhe isso. Trabalhe o teu relacionamento com Deus. Este é um pilar de uma fé fortalecida. Em seguida, ele fala de fraternidade. Então, ele antes olhava na vertical e agora ele chama a olhar na horizontal e ele fala, olha, agora também, não só na sua relação com Deus, você precisa trabalhar, mas na relação com os irmãos. Um cuidado fraterno, numa relação de cuidado, de zelo, de carinho por aqueles que estão ao redor. E então, por fim, acrescente o amor. E aqui, esse amor é o amor sacrificial, um amor de entrega, um amor que dá beleza e direção a todas essas coisas que nós falamos até aqui. Esses são os ingredientes que Pedro diz, olha, acrescente esses ingredientes à sua fé. Você recebeu a fé pela graça e agora você trabalha em cada um desses elementos, para que esses elementos façam com que a sua fé seja firme e permanente. Para que a sua fé seja como um edifício construído que não pende para os lados, mas um edifício construído que revela a sua glória, seu poder e sua beleza. Agora, isso não significa que você pode, então, trabalhar um ponto aqui, trabalhar o outro ali, deixar um de lado, escolher o que mais funciona contigo. Não, todos esses elementos são importantes. Se você tira um dos fundamentos, o prédio vai ruir. E todos eles estão, de alguma maneira, conectados. Então, se você tem fé, você vai produzir uma vida de virtude. Se você tem essa vida de virtude, essa excelência moral, ela vai te levar a um melhor conhecimento de Deus. E quando você conhece melhor a Deus, você vai ter melhor domínio sobre si mesmo. E quando você tiver mais domínio sobre si mesmo, domínio próprio, você vai ser capaz de perseverar debaixo das dificuldades. Então, isso vai te tornar alguém mais piedoso, mais temente, entregue a Deus. E essa entrega te fará responder aos que estão ao seu lado de uma maneira que você os abençoe, de uma maneira que revele um genuíno cuidado. E, por fim, isso vai te levar, então, a um verdadeiro amor sacrificial. Então, veja, essas coisas todas, elas estão conectadas, elas estão amarradas. Uma coisa leva a outra. Portanto, para construir essa fé permanente, você precisa, como eu falei, do investidor, e você precisa agora, recebendo a instrução, seguir cada passo da construção, colocar todos esses elementos. E quando você tem essa direção, essa instrução fica mais fácil.
E nós temos essa instrução. O Senhor não nos deixou no escuro. Ontem eu trabalhei até mais tarde, estava cuidando de um indivíduo, né, de uma cliente, uma pessoa que tem deficiência mental, e eu tinha que fazer a janta. E no cardápio estava lá o que tinha que fazer. E eu não faço ideia de como fazer. E eu abri, então, o armário, fiquei pegando o que tinha ali e tal, e orando e falando, Senhor, me ajuda aqui, porque eu vou ter que alimentar essa pessoa e vou ter que seguir esse cardápio aqui, eu não tenho nenhuma instrução. E foi difícil. E eu ali, debaixo de oração e tentativa e tal, fiz. E olha, ficou bom. Foi surpresa mesmo, foi o cuidado de Deus. Ficou bom, eu comi, gostei, e a moça comeu 3 vezes e queria mais. E eu falei, não, agora não dá mais. Então, ficou bom. Mas não foi fácil, porque eu não tinha as instruções. Agora, quando você tem as instruções, você pode seguir os passos aqui. Pedro tem nos dado a instrução. Mas eu quero levar a uma terceira etapa, então, dessa construção. E aqui está o terceiro pré-requisito para a construção de uma firme fé. Construa com o crescimento em vista. Você precisa olhar e imaginar esse crescimento. O verso de número 8 diz assim: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, o que a gente precisa entender definitivamente sobre a nossa jornada cristã é que não há um momento em que você para e você olha para trás e fala, não, eu já fiz muito, agora acabou. Cheguei até aqui, já entreguei isso, já fiz aquilo e agora basta. Não. Você sempre está caminhando, você sempre deve olhar para o futuro, você deve olhar ainda para a construção que está em processo até o seu último respiro. Talvez não seja o mesmo quarto que você trabalhou por tanto tempo, talvez você tenha que mudar de quarto para trabalhar em outra área, mas você tem que continuar observando e olhando e prevendo, imaginando aquele futuro e olhando para aquilo como alvo. Não há parada, você não pode ser inativo ou infrutuoso, como o texto diz aqui. Eu acho que, tenho certeza que eu já falei daquela mansão que existe na Califórnia, chamada Winchester Mystery House. Ela é uma mansão estilo vitoriano, ela pertencia à família Winchester, que era conhecida pelos rifles Winchester. E Sarah Winchester, ela teve uma visão que ela deveria construir quartos e mais quartos, especialmente por causa dos espíritos das pessoas que foram mortas pelos rifles. Então, para trazer paz a ela e aos espíritos, ela precisava construir quarto e não parar de construir. E havia uma promessa nesse processo que era, enquanto ela mantivesse a construção, ela ia viver. Se ela parasse, ela ia morrer. Ela fez isso durante 38 anos, 24 horas por dia, com um empregado ali construindo. E a mansão, então, chega a ter 160 quartos. Bom, ela morreu. Mas a casa está lá. E ela, de qualquer forma, permanece como um testemunho de uma crença de que, enquanto estou aqui, as coisas precisam expandir. É claro que eu não concordo em nada com a ideia dela, mas, pelo menos, o princípio é verdadeiro quando aplicado à nossa caminhada cristã. Enquanto eu estou aqui, eu preciso construir, eu preciso caminhar. Eu não posso parar, eu posso mudar de quarto, a minha atenção de quarto, mas eu não posso parar essa construção. O verso de número 10 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição
porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. O texto diz que se você não se tornar cego para a graça que foi derramada sobre você, como diz ali o verso 9, você não vai tropeçar. Se você não se prender a alguma dificuldade do tempo presente e se sentir paralisado por ela, se você conseguir enxergar além dela, se você conseguir enxergar o que você já recebeu em Cristo, as promessas que Ele tem para frente, visualizar o que você ainda precisa fazer na sua jornada, você não vai tropeçar, você vai frutificar, você não vai ficar parado no meio da jornada, você verá a confirmação da graça e da bondade do Senhor sobre você e vai crescer na segurança da vocação que é certa e da eleição que é certa, então, sobre a sua vida. Eu soube da história de um casal recém-casado, eles foram para a lua de mel, e aí quando voltaram, no primeiro dia da rotina, do dia a dia, o marido atrasou 3 horas para o jantar. A comida esfriou, claro, mas a esposa estava em chamas. E o motivo foi que ele estava tão acostumado a fazer a jornada do trabalho para a casa da mãe dele, que ele foi para lá. Oh. Bom, só para constar, isso nunca mais aconteceu. Foi só uma vez. Mas a Bíblia diz que Cristo é a igreja, é a noiva de Cristo. E nós precisamos olhar para o nosso noivo como igreja e seguir na direção dele. Não se esqueça do Senhor, não se esqueça do seu compromisso com ele, não se esqueça da aliança que você fez com ele. Seu ponteiro agora está alinhado para ele. Então você continua essa jornada e essa jornada olhando para o Senhor. Então veja, esses são alguns pré-requisitos. Nós temos o primeiro pré-requisito, obtenha o investidor certo. Nós temos o Senhor, que tem as promessas e tem o poder. Nós temos os passos para essa construção, siga os passos para a construção. Construa, então, essa fé permanente com a sua visão, com a visão do futuro em mente, olhando para frente, pré-visualizando aquilo que você precisa realizar. E quarto, um pré-requisito, terceiro pré-requisito, construa com o crescimento em mente. E o quarto pré-requisito, construa com o futuro em mente. Um futuro que vai além dessa vida. Verso 11 diz, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, porque desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A expressão que Pedro usa aqui é muito interessante. A nossa tradução diz aqui amplamente suprida a entrada, mas o termo grego é uma entrada abundante, uma entrada triunfante. O texto diz que desta maneira você está preparando uma entrada triunfante. Ele usa uma expressão que era comumente usada para atletas olímpicos, que quando venciam as Olimpíadas, os Jogos, ele voltava para sua casa, para sua cidade, e a cidade recebia ele com uma entrada abundante, uma entrada triunfante, uma entrada festiva. E o texto diz, olha, trabalhe essas coisas, fortaleça, manifeste firmemente essa fé, firme os fundamentos dela, e assim vai ser garantida uma entrada triunfante no reino eterno. Houve um homem que, isso em 1965, Robert Manry, ele atravessou o Oceano Atlântico num barco de 4 metros. O menor barco a atravessar o oceano até então. Barco do tamanho de uma prancha de surf. O nome do barco era Tinkerbell. E ele foi por toda a travessia. A travessia era muito perigosa.
Ele, nas noites de tempestade, ele tinha que se amarrar com cordas ao barco para permanecer no barco. E ele passou por várias aventuras. Várias vezes o leme do barco foi quebrado. Pelo menos ele conta que 4 vezes o leme quebrou e ele, durante a viagem, tinha que ajustar. Então, imagine o esforço disso tudo. E ele, quando estava chegando ali, quando ele viu a parte costeira, bem ao longe, a parte costeira da Inglaterra, ele diz que a única coisa que pensava era: eu preciso ir para um hotel, eu preciso tomar um banho, eu preciso dormir por uma semana ou mais. Mas, enfim, ele estava exausto e desanimado. Mas quando ele foi chegando mais perto, ele percebeu que havia 300 barcos esperando por ele. E uma multidão de 40.000 pessoas para celebrar o sucesso da chegada dele. Naquele momento, o desânimo desapareceu. Ele ficou tão impressionado e tão animado com aquela festividade que, olha, ele ficou ali em êxtase. E ele conta essa experiência tão marcante, como foi ser recebido com aquela festividade, com aquela alegria, com aquela satisfação. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que nós seremos julgados segundo os frutos que demos. Jesus fala daqueles que desperdiçaram os talentos, daquele servo bom e fiel que, sendo fiel mesmo no pouco, sobre o muito ele ia colocar. Paulo fala de uma fé tal que manifesta os frutos que nós demos e nós seremos julgados por isso. Eu penso que isso tem a ver com a maneira da recepção, de alguma maneira. Como vai ser a sua recepção? De alegria, de festejo? Um servo bom e fiel, que trabalhou, que fortaleceu, que entregou tudo, que fez de tudo, que deu da sua energia, da sua vida, do seu tempo e batalhou pela fé? Ou você vai chegar lá e alguém vai dizer assim: oh, que surpresa você vir aqui. Eu estava apostando com Pedro. Ele fala, o texto bíblico aqui fala que, olha, vai ser preparada uma entrada triunfante. Se você mantém essa firmeza, se você permanece fiel até o fim, se você entrega a sua energia, o seu trabalho para manifestar a glória de Cristo com a sua vida. E eu gostaria que isso fosse verdade sobre todos nós. Que no final das contas, que ouvindo os incentivos da palavra de Deus, nós todos sejamos recebidos com alegria e da parte do Senhor, dizendo: olha, servo bom e fiel. Foi fiel. No pouco, sobre o muito te colocarei. Servo abençoado, que trabalhou, que manifestou fidelidade. Veja, você pela graça é salvo de qualquer jeito, mas como vai ser a entrada triunfante? Eu não sei. Voltando à Torre de Pisa, ela, como eu disse, cairia provavelmente em 2007, se nada fosse feito. E aí fizeram alguns ajustes, trabalharam os fundamentos, na década de 90 ali, fizeram um trabalho que voltou, então, ela à posição que ela tinha em 1838. Eles dizem que se nada fosse feito, ela ia cair em cima de um restaurante que fica ali embaixo, né? Mas agora, com esse ajuste, ela vai durar pelo menos até 2208, sem cair. Então, isso significa que ainda você pode ir no restaurante, sem problema. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto. Pisa significa terreno pantanoso. Dá para entender por que a torre inclina? Porque ela foi construída em um terreno pantanoso. A nossa fé não pode ser construída num terreno pantanoso. Ela precisa ser construída aonde? Na rocha,
que é Cristo Jesus. Ela precisa ter os seus fundamentos firmados na rocha. E quando os nossos fundamentos forem construídos mesmo na rocha, quando nós então estacarmos ali esses fundamentos e trabalharmos para o crescimento, para o edifício dessa fé permanente, duradoura, certamente estará garantida a nossa entrada triunfal, porque não é possível, fazendo isso, não dar frutos. Não é possível, fazendo isso, não manifestar a grandeza da glória do Senhor e tocar outros corações. Nós temos todos os recursos. Nós temos a rocha como fundamento. Então a nossa fé não pode ser tímida, não pode ser insegura, ela não pode parecer com a torre de Pisa inclinada. Não é assim que eu quero que a minha fé seja. Eu quero que a minha fé seja conhecida por ser um edifício firme. Uma fé que permanece e que deixa legado. Uma fé a qual as pessoas olham e dizem, olha, eu quero caminhar assim também. Eu quero fazer um edifício assim. Eu quero construir algo desse jeito. Isso nós não fazemos, obviamente, para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos dá os recursos, que nos dá as instruções, que nos dá tudo, de fato, que nós precisamos para construir essa fé firme, segura, permanente. Que o Senhor abençoe a nós todos e que nós tomemos essas palavras como incentivo. Assim como Pedro tinha a intenção. A intenção de Pedro era uma só: incentivar o povo do Senhor a permanecer firme na fé, inabaláveis, mesmo diante de problemas externos ou internos. Firmes quando seu coração fosse tentado a tremer. Firme quando as lutas viessem para bagunçar tudo, quando as tempestades bagunçassem. Pedro sabe muito bem o que é enfrentar a tempestade. Enfrentar a tempestade sem fé. E agora ele incentiva o povo do Senhor a enfrentar a tempestade, externa ou interna, com fé. Uma fé firme, inabalável, firmada na rocha, fortalecida por uma fonte de energia que dá todos os recursos que nós precisamos para que o nosso prédio seja vigoroso e que ele seja lembrado por anos e anos, mesmo depois que nós chegarmos à entrada triunfante que o Senhor tem preparado para os seus. Construa então direito, para a glória dele e para o bem do povo de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez pela instrução da tua palavra. Rogamos, Senhor, que a tua palavra venha como incentivo a nós, ó Deus, e se nós estamos cambaleando, tropeçando, se a nossa fé parece inclinada à queda, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos coloque no lugar. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a afirmar os fundamentos dessa fé que o Senhor nos deu, para que então essa fé cresça e se manifeste firme e vigorosa, ó Deus, para a glória do seu nome. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor. O Senhor tem todo o poder, faz-nos lembrar disso, faz-nos confiar nisso. Faz-nos olhar, ó Deus, para a glória e o poder que o Senhor tem, ó Deus, as tuas preciosas promessas. Promessas que não falham, nunca falharam e nunca falharão. Ó Deus, nos dê graça, ó Pai, para caminhar com o teu poder nessa construção. E, ó Deus, diante dessa instrução, desse manual, que é a tua palavra, que nós, ó Pai, construamos todos juntos uma fé fortalecida. Que cada um de nós, ó Deus, tenha ali um prédio construído, ó Deus, em honra ao teu nome. Em honra àquilo que o Senhor faz, fez e fará. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, incentiva-nos, ó Pai, que com o teu Espírito agora o Senhor desperte mais e mais chamas em nosso coração, para que a nossa fé, ó Deus, se manifeste firme e poderosa, para a glória do teu nome, ó Deus, para a honra do nosso Salvador, para o bem do povo de Deus que se encontra aqui, ó Deus. Nós rogamos em nome do nosso bendito Senhor, a rocha, o fundamento da nossa fé, aquele que nos mantém firmes, aquele que é o autor e o consumador dela, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Amém. Vamos louvar. Eu quero convidar mais uma vez nossa equipe de louvor.